Sabe que os grandes crashes da história sempre tiveram guerras muito próximas? Sabia que tem míssil aí caindo na Polônia? Tá sentindo? Cheiro de guerra. Vamos falar do Market News, quando o mercado agora tá na ganância. Sabe que o mercado, quando tem crash, é sempre na ganância. Nunca é no medo. Será que a gente está vendo uma armadilha aí nessa subida toda? Já que o Dow chegou a menos 7% das máximas de todos os tempos? Será que vai vir sangue nas ruas? Esse é o Market News, parte 1. Vai ter a parte 2, tá? Que é uma parte só de notícias. Aguentem aí e... Infelizmente, a promoção da Highlight e a promoção da Apex já acabaram, mas os códigos eles ainda estão valendo. Então, abra aqui a descrição e pegue os códigos. Você tem que clicar ali em mais e daí pegar o link na descrição. BankMath 40 para Highlight e o código que está aqui na tela, TUULIWHX para Apex. É muito importante vocês cliquem e vejam ali na descrição do vídeo que tem um monte de informação que eu sempre coloco ali, tá, gente? Então, clique em mais ali. O meu tá aqui more, porque tá em inglês. Mas ali tem várias informações importantes que você não pode perder. Inclusive, às vezes tem índice na descrição que você pode chegar mais rápido e encontrar o que você quer. Vamos nós, porque a missão impossível continua. Sonhos sem objetivos são só sonhos. E aí, vai ficar no sonho ou vai fazer um plano e cumprir o teu objetivo com disciplina, muito trabalho, suor e lágrimas? A opção é sua. Vamos falar sobre Market News. Updates sobre a Apex, novidades. A Apex, ela tem duas coisas novas. A primeira é que tem um botão ali de Flatten Accounts. Quando você se loga na plataforma da Apex, se você for lá em cima no canto superior direito, você vai ver Flatten Accounts. Significa deixar tua conta no 0 a 0 e fechar todas as posições. É o botão do pânico, tá? E a segunda notícia, que é melhor do que essa ainda, lembra, né? A gente tem que fechar as posições para quem opera futuros até as 5 East, que é o horário de Nova York, né? E isso daqui dá 6 horas do Brasil. Então, até as 5h59, você tem que ter fechado as suas posições. A Apex agora, ela removeu essa regra. Isso significa que se tiver operações abertas, quando bater o horário, automaticamente elas vão ser fechadas e você não vai reprovar no desafio para ser trader patrocinado por causa disso, o que é muito legal. Será que já vimos o pior? Sejam bem-vindos de volta ao Market News. Eu sou a doutora C e vamos agora aos principais eventos que vão acontecer durante a semana no mercado americano. Sexta-feira, como a maior parte das sextas-feiras, o mercado fechou bullish, né? Com o S&P 500 mais 0,92%, o Nasdaq mais 1,88% e o Dow mais 0,1%. Vamos dar uma olhadinha agora nos diferentes setores. Então, sexta-feira a gente viu aqui que o mercado estava risk on, ou seja, em tendência de alta, e quem estava na frente foi o consumidor cíclico, energia, os materiais básicos, comunicação, tecnologia, e aqueles que não tiveram uma boa performance foi o setor de saúde e o de utilidades. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Basicamente, as ações de tecnologia e de comunicação, além dos semicondutores, eles estavam muito bem, né? O consumidor cíclico aqui, a Amazon e a energia aqui representada pela Shon, nossa, foram muito bem. Então, quando o ambiente está risk on, o dinheiro ele acaba vindo para a bolsa de valores, para aqueles ativos de mais risco. E o dinheiro sai daqueles ativos mais seguros, né, mais de defesa. Se a gente for olhar aqui no gráfico diário do S&P 500, representado aqui pela ETF do SPY, eu desenhei aqui duas linhas pontilhadas para o movimento esperado do semanal. Então, o possível deve ser entre 408,35 e 388,22. E o mais provável é que o mercado fique de lado mesmo, antes que ele venha fazer um movimento mais forte para cima. Tudo que é indicador possível aqui está em tendência de alta. Nota aqui o MACD fazendo então uma linha de tendência alta. E a gente está fazendo fundos mais altos, da mesma maneira como topos mais altos. E é por isso que a tendência de alta continua firme. E tudo isso aqui começou desde que houve aquele anúncio, então, dos números do CPI e mostraram, né, uma inflação mais baixa. Tudo isso ocorreu também porque esses números eles vieram abaixo da expectativa. Então, se a gente for olhar para essas linhas azuis aí do semanal,
Se a gente tiver uma correção, esse SPY ele deve ir ali para esses 388. E depois que a gente tomar essa pausa aí para esses 388, aí a gente segue lá para o 408. E se a gente lembrar daquela nossa linha de resistência, toda vez que o preço bateu nessa linha marrom, ele rejeitou. Então, o mais provável é a gente seguir para esse 408, que vai dar ali nas proximidades também dessa linha de resistência, se a gente traçar entre os topos. Como teve essas 3 rejeições, o mais provável é a gente ir para aquele local ali e também ter uma rejeição. Essa região ali também vai ser dessa linha azul mais forte, que é a média de 200, tá? Que é um importantíssimo ponto de resistência no diário. Lembrando que ainda que o preço ficar um pouco acima ali daquela média de 200, não significa que simplesmente o bear market acabou. Não é isso, porque ainda precisa a média de 50 cruzar essa média de 200 e aí o preço se manter acima. Daí a gente pensa em fim do mercado bear, mas não deve estar tendo agora, não. A gente viu um movimento muito parecido, né, com o que a gente está vendo agora em 2001, e o que aconteceu foi exatamente isso. Os preços tentaram ficar acima da média de 200, não conseguiram, apesar de ficar uns diazinhos ali, e aí depois fizeram uma queda bem significativa. E ficou caindo por 3 meses, e aí foi testar as mínimas anteriores, né? Aí vem a pergunta, será que o que aconteceu lá em 2001 vai repetir agora aqui em 2022? Então, sim, a tendência está de alta, sim, está tudo indicando que vai subir, né? Mas a gente está num ponto aqui muito próximo de resistência importante. E assim, vale lembrar que esse aqui é um mercado bear e essa é a tendência a longo prazo, até que ela seja quebrada. Então, o que vai nos ajudar agora é olhar esse gráfico semanal do SPX. E a gente está num claro movimento de mastro e bandeira, né? A tendência é romper para cima mesmo. E se a gente projetar esse mastro lá para cima, a gente vê que vai dar um movimento também próximo aqui da média de 200, que está em verde. Então, se romper esse mastro de bandeira, a gente vai lá para 4177,45. Só que detalhe, olha aqui no passado, toda vez que chegou nessa região aqui, próximo dos 4.200, sempre houve uma rejeição. Nunca o negócio passou direto, né? E se a gente voltar para o SPY, você vai ver que essa região dos 408 e 409 é um ponto importante de resistência que também bate de encontro com a média de 200. Além dessa linha de resistência aqui em tendência de baixa. Então, muita cautela à medida que a gente vai chegando perto dessa média de 200 do diário e também dessa linha de tendência de baixo de resistência que a gente tem aqui nesse local. Porque aqui é o ponto que a gente pode pensar em fechar todas as operações compradas e até pensar mesmo em abrir a operação vendida nesse ponto aqui. É por isso que a análise do Nasdaq agora vai ajudar. Então, vamos ver aqui o triple Q, né? O que? Então, a gente viu aqui que o Nasdaq subiu bastante, mas a real é que ele está muito atrasado em relação aos demais índices. E a gente tem um chão aqui de 7,54% ainda para subir, né? Então, se a gente compara o Nasdaq aqui com o SP500, ele está mais lento, né? Nas últimas sessões ele ficou, né, com um lucro muito significativo, mas é porque ele ficou muito tempo parado em relação aos demais índices. Então, a partir do momento que saíram os dados do CPI, o Nasdaq subiu enlouquecidamente. Ele que deu aqueles 7% lá incríveis. Então, vamos dar uma olhada nos índices. Se a gente colocar Nasdaq barra SP500, ou seja, QQQ barra SPY, o Nasdaq fica aqui em cima, o SP500 ali fica em azul. Você vê que o Nasdaq está subindo muito mais significativamente do que o SP500. E você vê que aqui tem um espaço maior para o Nasdaq subir em relação ali o SP500. Vamos ver agora o VIX, o índice de medo e volatilidade do mercado. Ele é inversamente proporcional aos índices americanos. E a gente vê aqui que o VIX está insistindo em canos vermelhos. E toda vez que o VIX, ou seja, o medo, enfraquece, né, e o mercado fica mais feliz, aí tudo sobe feliz e contente até o infinito. É por isso que a gente está vendo agora os índices entrando numa tendência de alta bem legal. Então, assim, a resistência agora, ou melhor dizendo, o suporte do VIX está em torno de 20.
tem um gapzinho ali, né? Então talvez a gente esteja indo nesses 20 para exatamente fechar esse gap. E se a gente olhar para o índice que teve melhor até agora, que foi o Dow Jones, né, por causa das ações industriais, o Dow Jones também tem essa resistência ali nessa linha marrom e ele rejeitou, né? Daí ele voltou um pouquinho, fez um pullback e aí ele veio e passou a resistência. Então isso aqui também é uma bandeira de alta e basicamente aqui o Dow Jones está rompendo para cima. Se a gente olhar, a gente teve uma rejeição anterior, outra rejeição e finalmente a terceira rejeição antes do movimento que a gente está agora. O que será que fez essa resistência que a gente passou agora diferente? A diferença é que tinha várias ações já querendo dar compra, né? E o dólar continua caindo. A própria Apple, ela tinha um gap que possivelmente deveria subir ali para fechar em 145. E foi exatamente isso que a Apple acabou fazendo lá na sexta-feira. Ela não só passou esse ponto 145, foi lá fechar em 150. Então, se as pessoas começarem a falar em pico de inflação e toda aquela narrativa surreal dentro de um mercado bear, né? Aí tudo se acalma e aí o mercado sobe, as pessoas se acalmam, né? E a gente chegou até nesse ponto aqui de ganância, né? E assim, mudou o fato que o dinheiro tá saindo e indo pro bonds? Não mudou. Só que no curto prazo, por causa dessa narrativa aí que começou de novo de pico de inflação, aí tem que ir conforme a banda da música. Então foi interessante que antes da divulgação dos números ali do CPI, o mercado estava bem bearish, o que é uma coisa boa, né? Quando o mercado ele cai diante de uma notícia, porque normalmente vai fazer o movimento contrário. Esse candle vermelho aqui foi o candle um dia anterior à divulgação do CPI. E se a gente for olhar aqui o indicador do Smart Money, que é HYG, ou seja, os próprios bonds, né, a renda fixa americana, o SP500 que está embaixo, eu mudei as cores aqui, mas estava fazendo então topos mais altos, enquanto que os bonds, a renda fixa, estava fazendo topos mais baixos. Então isso daqui era uma divergência de baixa. E é por isso que um dia antes da divulgação dos dados do CPI, o Smart Money tá vendendo bastante bonds. Esse mercado de bonds aí da renda fixa, ele é gigante nos Estados Unidos. Aí quando foi divulgado ali o índice de inflação, o CPI, daí tudo voou, né? Então foi por isso que o Dow Jones conseguiu vencer a resistência. É interessante que ele tá acima dessa resistência em comparação com os demais índices. E foi muito interessante porque tanto o Google, a Microsoft como a Apple, eles seguraram ali nas mínimas, não perderam as mínimas e daí viraram com violência em compras, chegaram 10, 15%, foi muito surreal. Isso tudo fica muito interessante porque se a gente olhar esse gráfico aqui, ó, nós vamos ter dois preços, né? Então o preço de cima é o Dow Jones industrial propriamente dito e o de baixo é o Dow Jones de transporte. Então assim, ainda existe essa divergência de venda no Dow Jones. É claro que no curto prazo tudo está indo para cima, mas é interessante ver que a divergência de venda ela ainda perdura. Essa é a teoria do Dow, onde os índices eles têm que confirmar, senão não adianta nada. Então, o Dow Jones aqui dos transportes, ele está pior, né? Ele tem uma performance inferior ao Dow Jones industrial que está em cima. E toda vez que isso aqui aconteceu no passado, a gente tinha um topo no mercado. Então, será que agora vai ser diferente? Será que a gente vai realmente anular essa divergência de venda? Ou será que realmente a gente ainda tem um topo que está em formação? Então aqui tem várias divergências que foram demonstradas e todas elas acabaram com o Dow indo para baixo. E é interessante que aquela máxima ali de agosto, ela já foi rompida, né, pelo Dow industrial, mas aquele outro Dow de transporte não está nem aí, ele está lá embaixo ainda e a divergência de venda é real. Só que isso aqui ainda pode durar vários tempos aqui, vários dias, até que realmente a gente veja um movimento mais significativo para baixo dos índices. Então isso aqui é um alerta. E é interessante ver que o SP500 está ainda continuando no seu rally. O QQQ, o Nasdaq aqui continua também no seu rally. E o Dow também está subindo, só que à medida que eles vão chegando perto ali da resistência, isso tudo é um alerta. E aí lembra também essa divergência que ainda existe entre o Dow Jones industrial e aquele dos transportes. E aí é possível que a gente bata na resistência e daí comece realmente uma venda significativa.
Por isso que é importante a gente olhar aqui se existe uma divergência, né, entre o Smart Money e o Dumb Money. Então, o Smart Money aqui é os bonds, né, e o Dumb Money são os índices americanos. E aqui a gente olha e não tem divergência nenhuma, tá, entre HYG e o SP500. Então, tudo continua lindo aqui em tendência de alta do curto prazo. E agora é interessante a gente falar sobre o dólar. O dólar simplesmente está caindo em livre e desabalada carreira, né? Não tem suporte agora significativo que venha parar o dólar. Talvez 104 aqui seja interessante. Então a tendência é os índices seguirem em tendência de alta, já que não existe um suporte significativo para o dólar até os 104,5. E agora o que ajuda também é a gente olhar o rendimento dos bonds dos 10 anos. E isso daí são os 10 anos yields, né? A gente viu aqui esse ombro, cabeça a ombro aqui, meio de lado, né, ou um topo duplo, e isso aqui quebrou para baixo. Da mesma maneira, naquele ponto ali onde houve a divulgação dos índices de inflação do CPI. Então, quando houve esse rompimento aqui para baixo, tudo que todo mundo está se perguntando é, será que começou o nosso rally do final do ano? Esse sinal ele foi muito bullish, né? Ele entrou numa tendência de alta bem significativa e o legal é que não tem nenhuma notícia terrível agora, até 23 de novembro, que tem os FOMC Minutes aí, e depois tem a reunião do Fed lá em dezembro, dia 13 e acabou. Então a tendência agora é que os 10 anos continuem se movendo para baixo, só que assim, tá batendo ali na média de 50, que é essa verdinha, e parece realmente estar fazendo uma bandeira de baixo que deve romper para baixo mesmo. Ainda que possa temporariamente achar um suporte aqui nessa média de 50 do diário. Outra alternativa é que esses 10 anos fiquem de lado aqui até fazer uma figura de fundo duplo, né? E aí depois aí o mercado não ficaria tão bom, né? Mas é menos provável esse tipo de cenário, porque enquanto os bonds estiverem subindo, os 10 anos caem, eles são inversamente proporcionais entre si. Esses 10 anos eles são muito importantes para as valuations aí das empresas, né? O valor dessas empresas americanas, tá? Ele melhora muito quando esses 10 anos eles caem. Ao contrário, à medida que esses 10 anos começam a subir, porque der muito risco, essa valuation aí das empresas, ela piora muito. Então, toda aquela euforia, todo o FOMO acontece quando esses 10 anos aqui caem. Vamos ver agora o gráfico daquelas ações do SP500 que ficam acima de 200 dias, ou seja, o percentual das ações, né, que fica acima de 200, porque isso que é muito importante, que mostra quem realmente está em tendência de alta. Então, o gráfico de cima é esse daí, o Breadth Indicator, tá? O indicador de respiração do mercado para ver se está vivo. E embaixo a gente tem o SP500. Então, o que foi visto é essa mega divergência entre o Breadth Indicator, né, e o SP500. Então, enquanto os fundos eram mais altos assim nesse percentual de ações acima da média de 200, mostrando que as pessoas já estavam comprando ações, o SP500 caía enlouquecidamente, as pessoas achavam que era o final do mundo. Então, toda vez que apareceu esse tipo de divergência, que é muito raro, mas no passado, a última foi em 2016, o mercado subiu absurdamente, no mínimo 15%. E aconteceu a mesma coisa agora. Então, no fim de setembro, começo de outubro, isso aqui já estava aparecendo, mostrando que a gente tinha o fundo aqui de 2022. É por isso que aquele 13 de outubro eu coloquei e publiquei no Market News Contemple o fundo de 2022, né? Porque estava muito legal e bem interessante. Apareceu a figura ali do candle elefante em cima dessa divergência que a gente já tinha visto. E vou mostrar aqui em 2016 para vocês verem como foi legal. Aqui está ela, em 2016 a gente teve essa divergência de alta bem significativa, igualzinha que a gente teve agora. E aqui que o SP500 acabou subindo 15% em 45 dias seguidos. E é o que a gente está vendo agora, né? Então a gente ainda vê agora que o indicador da respiração ele continua indo para cima, né? E se ele puxa para cima, o SP500 deve seguir indo para cima também. Vou mostrar aqui para vocês um outro indicador, tá? Esse aqui é o Nasdaq, o índice, né, Composite. Aqui tem uma Cleveland, tanto o oscilador quanto o de volume, né? Então esse aqui é o índice composto do Nasdaq.
E sempre que esses volumes cruzam, eles estabelecem uma tendência de médio para longo prazo, numa tendência significativa. Vocês notam, o negócio cruzou e aí começou uma tendência de baixa significativa nessas duas vezes aqui. Quando tem um cruzamento que é bullish, aí tem um rally no mercado. E foi isso que aconteceu agora, né? Cruzou ali e a gente teve um movimento significativo de rally do mercado para cima. Então, nesse oscilador do McClelland, ele ajuda a gente ver aqui as divergências, se são de alta ou de baixa. Então, quando o preço ele faz topos mais altos, só que o McClelland não está nem aí, inclusive faz topos mais baixos, isso é uma divergência de venda. Isso ajuda muito, porque ele marca topos, né? Só que não é imediato, demora às vezes dias, às vezes uma semana, e aí o negócio vai. Ele não é perfeito, ele não é imediato, mas ele te dá uma boa noção do que pode vir. Então, por exemplo, aqui a gente viu os preços indo mais altos, né? E já tinha essa divergência de venda aqui de junho. Aí o mercado ficou demorando, e daí finalmente ele foi. Outro exemplo aqui, mostrando em abril, onde não tinha divergência nenhuma. Aí o mercado mostrou um pouco de fraqueza e de repente começou a vender, né? Por isso que o cruzamento das médias aqui do McClelland, ele é bem melhor, né, do que o oscilador, porque demora muito, né? Mas é interessante ver esse oscilador aqui, porque ele mostra que tem alguma coisa de errado acontecendo quando tem essas divergências de baixo. E olha o que a gente tem agora, nós estamos vendo uma divergência de venda aqui, né? Não significa que vai vender imediato, mas olha como o preço dos índices estão subindo enlouquecidamente ali. Esse Nasdaq, né, composto em comparação com o S&P 500 que está ali em azul. Só que o oscillator aqui, né, o McClelland já está dando venda. Só que isso aqui não significa que vai dar venda e que a gente tem que entrar short, não. Mas é um alerta. Por isso que fica bem interessante com aquela divergência de venda ali que está aparecendo, não só no Dow Jones de transporte, mas também do McClelland do oscilador, né? À medida que a gente vai chegando perto dessa resistência da média de 200, da linha de resistência marrom, né? E quando o preço chega naquela linha azul do semanal ali, em 407, 408, já tem que pensar em venda, né? Vamos ver aqui o índice de medo, ganância. Nós estamos na ganância, gente. Acreditem se quiser. Aqui no momento do mercado, a gente está acima da média de 125 dias. O indicador de respiração ali do Bradley Indicator está indo para cima. A relação da put call está indo para baixo, que as pessoas estão ficando cada vez mais bullish. E aí, para que put? Put é para fracos, né? Que quando você compra essas opções aí de put, você está querendo que o mercado tenha um crash, né? Então agora está todo mundo bullish, então ninguém fica pensando em defesa e é perigoso isso, né? Mas é o que está acontecendo, porque a volatilidade ela acaba indo para baixo, que é o VIX. O safe haven, né? A demanda aqui pelos bonds, ela começa a diminuir em relação às ações, porque as pessoas começam a ir mais para o mercado de bolsa de valores e comprar mais ações. A demanda ali pelos bonds ruins, né, ela tá aumentando, tá? Então, tudo isso daqui mostra clara tendência de alta que a gente tá, pelo menos no curto prazo. Vamos dar uma olhada agora no calendário. A gente tem PPI na terça. Na terça também tem ali a divulgação dos dados de petróleo, em torno de 5h30 da tarde do Brasil. Na quarta-feira tem os dados de vendas aqui. E na quinta tem esses dados imobiliários aqui de housing, né? Bem como na sexta-feira que tem dados de home sales, né? Essas vendas de casas. Então, se na terça-feira esse PPI vier abaixo das expectativas, que nem foi com o CPI, o mercado fica bem bullish. Ou seja, todas essas notícias aqui não tem nada de importante, tá, gente? Esses dados aqui, eles não são muito significativos, assim, né? Então, quando não tem notícia nenhuma e nada muito terrível, as pessoas começam a ficar mais corajosas. É interessante, não tem notícia nenhuma até novembro 23, quando tem a reunião que os caras do Fed falam ali naquele FOMC Minutes. É claro que essa reunião do Fed aí pode dar rolo, né? E aí o mercado todo vira abaixo. Talvez ali na reunião do Fed a gente vai atingir aquela linha azul do semanal ali superior. É só o Fed falar, não tem jeito, nós temos que controlar a inflação, tem que subir aqui a taxa de juros, pronto, aí o mercado desaba. E por sinal, é só isso que eles falam, né? Então, nesse tipo de reunião é onde os caras do Fed falam o que eles realmente estão achando e qual é o plano deles.
Então guarda essa data aí de novembro 23, porque até prova em contrário esse mercado vai subir, não tem jeito. As quedas elas vão ser para compra, tá, gente? Não é para venda. Nós estamos agora em uma tendência de alta do curto prazo. Então é interessante ficar de olho se o mercado entrar em consolidação ou recuar um pouquinho, que esse pullback vai ser muito bullish. O mercado cai no medo, mas não tem notícia de medo agora, então tá tudo tranquilo. Segunda, nunca acontece nada, então talvez segunda a gente venha a enxergar aqui um pullback e aí terça continua subindo, né? Basicamente é isso que eu tinha para colocar para vocês. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo agora, uma parte 2. Parte só de notícias, porque tem muita coisa pegando. E aí esse vídeo vai ficar meio comprido demais, tá? Então aguentem aí. Muito obrigado pela atenção dispensada e até uma próxima oportunidade.